Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana, Eu sou a Mariana, filha da Elines. e com muito prazer que nós apresentamos hoje o Commoncast. Commoncast. É um dia muito especial e hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu sei que você já leu a descrição, você já leu o nome, mas a gente quer apresentar com cara de tchan, 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 tchan. Está conosco hoje a irmã Zuleika Vicente. Seja bem-vinda! Amém. Obrigada, meninas. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Esperamos que, eu tenho certeza, não espero, eu tenho certeza que vai ser um momento precioso na presença do Senhor. Espero que você seja tocada através do que vamos falar aqui nessa tarde. Para mim é um prazer. Obrigada. O prazer é nosso, nós estamos muito felizes. E foi até interessante como que veio a ideia. A gente estava dentro da igreja e quando começou o louvor, eu olhei para a Mara, meu olho falou assim, é ela. Meu Deus, que honra para mim, privilégio. Eu agradeço pelo carinho de vocês. Não as conheço há muito tempo, mas o Senhor, Ele nos apresentou vocês e para mim é um prazer. E espero ter momentos mais juntas e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Amém. Então vamos começar? Nossa primeira pergunta é: quem é a Zuleika? Olha, eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece. É muito difícil você falar sobre você. Você não consegue expressar tudo que você é. É mais fácil você falar de pessoas do que de você. Porque, às vezes, você pode falar coisas que, na verdade, você não é. Às vezes, as pessoas não entendem o seu jeito. Mas eu sou Zuleika, nascida no berço evangélico, como é dito, né? Nascida no meio cristão. Tenho 54 anos, sou viúva, sou mãe de 3 lindos filhos maravilhosos que Deus me deu. E hoje, há 1 ano, congrego na Adebras Rio Preto. É um desafio que Deus colocou na minha vida. E para mim está sendo bem desafiador mesmo. Mas eu estou no ID do Senhor. O Senhor falou ao meu coração e eu vim para cá. Então, eu sou Zuleika, canto, sou maestrina, irmãs de 7 irmãos, todos envolvidos na área musical, maestros, maestrinas, cantores, uma família musical. Sim. Eu nasci nesse meio de louvor, adoração, fui criada assim. Essa é Zuleika. Ah, que linda! Seja bem-vinda, essa Zuleika. Obrigada, meninas. Mas conta para nós qual foi ou qual está sendo, né? Não sei como que está nesse período, a sua maior experiência com o Senhor. A minha maior experiência foi no momento de dor, né? Depois de 30 anos de casada, o Senhor achou por bem levar meu esposo. E para mim tem sido assim uma experiência dolorosa, que eu ainda estou administrando tudo isso, fazem 2 anos, mas foi para depois desse período que eu me acheguei mais ao Senhor. Porque eu sempre vivi na sombra do meu esposo. Ele era pastor, ministro de louvor, e eu vivia sempre na sombra dele. Porque nós tínhamos um coral em São Paulo, Pactus Coral, e eu era maestrina e ele era o pastor que ministrava. E ele sempre falava para mim, Zuleika, você precisa exercer mais o seu chamado, você precisa ministrar. E eu falava, não, tem você, não precisa. E a gente se completava dessa forma. Mas eu entendi que depois que ele faleceu, o Senhor, ele falou assim, agora é você. Você não tem mais ele. Então, a partir daí, eu me posicionei mais em oração, em busca, e entender o que o Senhor quer de mim, na verdade. Eu sempre soube que eu tinha um chamado de regência, mas eu entendo que não é só isso. O Senhor, Ele quer algo a mais. Então, eu estou nessa procura constante de o que o Senhor quer de mim. Ele se posiciona que eu vou direcionando. E aí, depois de tudo isso ter acontecido, no momento de dor, eu falei, bom, agora é eu e Deus. E Deus sempre falou para mim, se posiciona que eu cuido, se posiciona
que eu sou seu esposo, não vai faltar nada, eu vou direcionar todas as coisas. E eu tenho vivido isso, sabe? Glória a Deus. Todos os dias eu tenho visto a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Mesmo tem dias que me dá aquela tristeza, porque faz parte. Nós somos seres humanos, né? Faz parte essa tristeza, esse choro. Mas eu entendo que o Senhor, Ele tem propósito em todas as coisas. Na dor, Ele tem propósito. Na alegria, Ele tem propósito. E nós precisamos entender isso. E eu estou entendendo todos os dias o propósito de Deus. E eu falo, Senhor, por mais que me doa, por mais que seja difícil para mim, nunca me deixe sair do centro da sua vontade, do propósito que o Senhor tem comigo. Eu sei que às vezes não vai ser fácil eu entender o hoje, mas eu sei que o amanhã eu vou olhar para trás e vou falar assim, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. E é assim que eu tenho vivido, dia a dia. E você conheceu ele, você tinha quantos anos? Ai, quando você pergunta de datas, é tão difícil para mim. Porque eu sou péssima em datas. Mas eu acredito que eu conheci ele, eu tinha uns 17, 18 anos. Porque nós casamos, eu tinha 21. Então, eu acredito que eu tinha meus 17, 18. E foi amor à primeira vista? Não. Não. Não foi. No começo foi muito interessante a nossa história. Porque na minha época, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho 54. Na minha época, tinha algumas modas de roupa. E quando eu olhei para ele, ele era o oposto do que eu imaginava. Então, você, menina, que tá aí, às vezes fica assim, menosprezando o irmãozinho porque ele não se veste tão bem. Deus tem propósito em tudo. Eu sou prova viva disso. Eu olhava para ele e falei assim, nossa, ele é tão estranho. Porque ele se arrumava tão estranho. Mas ele contava piada. E isso me alegrava. Porque ele era muito alegre. Ele gostava de contar piadas. E eu ria muito das piadas dele. Quem conhece, teve o prazer de conhecê-lo, pode falar do que eu estou testificando aqui. E aí ele ia na minha casa, porque nós éramos muito amigos de igreja, e acabava o culto, e sempre minha casa estava cheia de gente. A minha família foi crescida assim, com a casa cheia. Acabava o culto, os jovens iam para lá, e aí a gente conversava, e aí tal, no final, na hora de despedir, ele ficava no portão com alguns amigos, e ele sempre soltava uma piadinha, uma piada, e aí eu fui olhando com os olhos mais diferentes para ele. Mas foi difícil no começo. Uma das vezes que eu levei ele até o ponto de ônibus, na época a gente não tinha carro, ele não tinha carro, ele mais um amigo, levamos até o ponto de ônibus. Aí, o ônibus chegando, quando ele chegou, ele virou para mim assim, você quer namorar comigo? Do nada, eu, que louco, do nada. Aí eu falei, depois a gente conversa. E aí, depois a gente foi conversando. E a gente sabe que a mulher, ela tem um poder de mudar o homem, né, nas suas vestimentas, no seu comportamento. A gente consegue moldar melhor. Influenciá-los. Isso. E aí, aos poucos, eu fui falando para ele, essa calça não fica legal. Porque ele gostava de usar calça justa e boca de sino. Quem é do tempo vai saber o que eu estou falando. Para você que é a galera nova, não sabe o que é isso. Mas hoje tem essas calças boca de sino. Naquela época, os homens usavam. E eu olhava assim, falei, não, filho, tá agarrado. Não é legal. Uma camisa nada a ver com a calça. Enfim, nos conhecemos desse jeito. Ele não foi meu amor à primeira vista, mas foi o meu primeiro amor. Foi o meu primeiro marido, homem, namorado, marido. Ele foi o único. 30 anos de casado. Graças a Deus. Que linda. Muito lindo. Parabéns por essa história linda. Mas e desse casamento vieram 3 filhos. 3 filhos que eu tenho muito orgulho de falar sobre eles. O Lucas, que é o primogênito. Aí depois vem a Amanda, que é a minha atriz maravilhosa. Aí depois vem o Guilherme, que é o cantor. O Lucas, deixa eu falar, o Lucas é baterista. Maravilhoso.
ele iniciou o ministério comigo num dos corais que eu tinha lá em Osasco, que era o Pactos, e ele era o meu baterista no coral. Aí a Amanda iniciou comigo lá, aos 4 anos de idade, eu fiz ela cantar a primeira música numa cantata de Natal. Ela estudou canto e coral, eu coloquei ela... Olha, a gente não entende quando a gente encaminha os nossos filhos. O Lucas, quando era pequeno, eu dei uma bateria para ele, sem saber o futuro. Hoje ele é um baterista. A Amanda, eu coloquei ela para estudar canto e coral. Hoje ela é uma atriz de musical. Ela canta. O Guilherme, eu nunca ensinei, mas ele vendo os irmãos, ele autodidático. Ele aprendeu a tocar violão sozinho. Hoje ele compõe, ele toca, ele é maravilhoso em composições. Ele faz versões de músicas igual o pai dele fazia. Todos eles fazem isso. Então, esses são os meus filhos. Graças ao bom Deus, todos na casa do Senhor. Já tem neto? Tenho um neto maravilhoso, meu único neto, Mateus, de 10 anos. Ai, então, rapaz. Já, ele fica assim. Ele quer ser ator, ao mesmo tempo quer tocar bateria, quer ser cantor. Por quê? A mãe canta, atua. O pai canta, atua. O tio toca, ele ama tocar. Então, quando você é crescido no meio de família de músicos, você fica assim, para onde eu vou? Mas, graças a Deus, na igreja dele, ele canta, ele toca, ele dança, ele é bailarino. E é isso, a minha família é essa. E como que a Zuleika veio parar em São José do Rio Preto? Ai, Jesus, como a Zuleika veio parar em São José do Rio Preto. A minha família toda é daqui. Meus irmãos, irmãs, sobrinhos. E, em uma época, a minha família que já morava aqui fazia muitas orações no monte. E eu já morei aqui em São José do Rio Preto na minha infância, mas não foi um tempo bom para a nossa família. Aqui foi uma terra onde nós passamos fome. Eu não vou dizer assim, miséria, não chegamos a tanto, mas passamos fome na nossa infância. E o que nós levamos daqui não foram coisas boas, mas vivemos, sim, momentos bons. E voltamos para Osasco. Passaram-se anos, alguns dos meus primos, familiares, continuaram aqui, sempre foram daqui. E nessas orações de monte, Deus, uma certa vez, disse assim, eu vou trazer um a um. Numa dessas orações, isso fazem, se eu não me engano, 10 anos, essa promessa. A terra da fome vai ser a terra de dupla honra. Glória a Deus. E isso, passaram anos. A minha irmã, que é a caçula dos irmãos, Simone, que foi a que puxou o cordão, ela veio, ela entendeu uma certa vez que o Senhor tinha dito isso. E ela chegou e falou, eu vou me posicionar, porque Deus falou que eu vou ser a que vai trazer todos. A minha casa vai ser o celeiro. E ela veio, sem ter onde ficar, mas foi acolhida pelos parentes. E ela veio, foi uma das primeiras, e aí foram vindo outros, e as orações no monte continuaram. E minha vida lá em São Paulo bombando. Ó, tô lá. Coral, ministério com a pastora Soraya, e eu continuando a minha vida, as minhas coisas em São Paulo. Nunca quis voltar para cá. Eu sempre dizia assim, não, São José do Rio Preto, gente, Deus me livre. Eu não gosto daquele lugar. Foi a terra onde nós sofremos muito. Eu não tinha prazer em voltar para cá, não tinha desejo no meu coração. E passaram-se épocas, aí foi vindo outro irmão, foi vindo outro, foi vindo, e Deus sempre confirmando, estou trazendo. Depois que alguns já estavam aqui, voltaram, as orações no monte continuaram, e uma das, que foi a marcante, foi quando Deus falou assim, eu estou trazendo, e vou trazer até aquela que não quer. Quem era ela? Oh, meu Eita, Deus. Deus. Quem será, gente? Gente, não é que eu sou rebelde, não sou rebelde, entendam. Mas é que o meu coração não estava aberto para essa promessa, porque eu era casada na época
E o meu esposo, eu tinha que estar junto com o meu esposo, né? E ele falava assim, não é tempo, não sei, não quero. E eu, né, falava a mesma coisa, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. Enfim, a tão dolorosa hora chegou. Meu esposo foi embora. E aí Deus falou dentro do meu coração, agora não tem mais para onde escapar. Chegou a vez, é a sua hora. Depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a abrir o meu coração para ouvir a voz do Senhor. Aí eu sempre, nas minhas orações, eu falava, Senhor, eu sei que o tempo é seu e o momento também. É chegada a minha hora? Confirma dentro de mim. Eu não quero fazer nada por minha vontade, mas sim a sua. Por mais que me doa, porque eu vou deixar minha família. Né? Minha família, meus filhos, meu neto. E eu amo demais eles. Mas acima das minhas vontades, é a vontade dele. Amém. Que não é fácil a gente aceitar, né? E hoje a gente não entende, mas a gente vai entender lá na frente tudo isso. Aí, quando eu comecei a abrir meu coração, eu falei assim, o Senhor quer que eu vá para aquela terra. Então, o Senhor vai preparar tudo. Porque hoje eu sou viúva, e eu sei que o Senhor cuida das viúvas, né? A sua palavra me garante isso. E aí, meu coração se abriu e Deus preparou tudo. Uma pessoa da igreja onde eu congregava, sabendo do meu desejo de vir para cá, ele falou, olha, eu tenho um caminhão, se você quiser, a gente coloca tudo lá dentro, leva suas coisas, você não precisa pagar nada. Eu levo tudo para você. Aí eu falei, bom, não tenho mais o que, né, desculpa de falar. O que eu vou falar não agora? vou. Mas meu coração já estava aberto para vir. Porque Deus falou assim, eu tenho uma obra com você naquele lugar. Amém. Tem pessoas à sua espera. E eu falava assim, ai, Deus, amém. Porque a gente fica ansioso, né? Como vai ser? De que forma vai acontecer? Mas quando Deus vai fazer, Ele não explica. Ele só realiza. E aí depois a gente vai entendendo. E aí eu vim, coloquei tudo dentro do carro, do caminhão, vim com a fé e coragem. Estou aqui há 1 ano. Não parece, mas já fazem 1 ano que eu estou aqui. Moro com a minha irmã. Nós moramos em Rio Preto. Aí Deus fechou tudo lá e falou, agora vocês vão para Talhado. Aí meu pai, eu já vim para o interior. Aí eu vou para o interior do interior? Que é isso, Deus? Ele falou, não pergunta, só vai. E aí eu estou aqui, morando em Talhado, mas congrego na sede. E a cada dia eu vejo a mão do Senhor em tudo. E tem hora que eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo neste lugar? Por que o Senhor me trouxe? Aí Ele usa pessoas para falar, não pergunta, eu tenho uma obra com você aqui. É grande o que eu tenho com você neste lugar. Só fica na minha dispensação. E é isso. Deixa eu te contar um acontecimento que você é responsável, mas você não sabia. Uma das primeiras vezes que nós fomos na sede, e eu já moro em Rio Preto há 11 anos, na verdade, e nós sempre quisemos e buscamos ouvir a voz do Senhor. Meus pais, eles têm ministério próprio, e eu congreguei quando criança na Assembleia. E a Assembleia me fez marcas profundas, a qual eu sempre dizia para a Assembleia nunca mais. Eu ainda falava assim, eu vou para qualquer lugar, menos para a Assembleia. E a minha família é muito... todos eles falam isso, né? Falou assim, nossa, para quem falou que nunca... Porque eu falava mesmo, era declarada. É. Eles nem me convidavam para eventos da Assembleia. Porque já sabia, Porque já né? sabiam que eu falava, não, na Assembleia, jamais. Porque, assim, quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu fui de uma época da igreja, nós somos feridos de todas as formas. Nós sempre amamos o nosso pastor. E vimos um homem que não tinha nada, ele começou o culto na casa dele e entregou uma igreja completamente construída sem nenhum real da sede. Nós vivemos isso. Um pastor que, durante a noite, ele saía nos destroços de reformas, eles iam recolher tijolos que dava para usar na igreja. Uau.
Então, foi nesse estilo que nós entramos na Assembleia. Foi para isso que meu pai quis. Ele falou, nós vamos ajudar esse pastor. E no dia que ele entregou, ele inaugurou a igreja, tiraram ele porque ele estava roubando a igreja. Então, assim, foi uma ferida que a gente nunca aceitou, porque nós vivíamos com ele. Sim. Quantas vezes o pastor trabalhava, ele era fotógrafo e a esposa dele fazia vestido de noiva, tinha uma loja de noiva. E eles trabalhavam para sustentar eles, as filhas e a igreja. E ele saiu com o nome de ladrão. Não é fácil ouvir isso, né? Entendeu? Então, assim, era uma revolta muito grande. Sim. E principalmente porque nunca ninguém superior foi lá perguntar o que estava acontecendo. Estendeu a mão, na verdade, O que né? foi levado foi aceitado e pronto. Sim. Então, essa era uma revolta de dor. Passou-se os anos, a gente não saiu da igreja, continuamos firmes. E eu comecei a namorar. E quando eu comecei a namorar, né, nessa época, eu fui muito perseguida dentro da igreja. Porque todo mundo só tinha olhos para mim. Me viam em todos os lugares que eu nunca fui na vida. Eu namorei 3 anos, eu saí 3 vezes com meu namorado, e isso porque tinha uma galera junto. Nunca saímos sozinhos, porque, primeiro... E mesmo assim, as pessoas sempre... Ou, quando eu casei, o que eu ouvi é que vamos esperar esse neném nascer. Meu Deus. Deus é tão maravilhoso que eu engravidei. Quando meu filho nasceu, era 1 ano e meio de casado. Eu falei, ó, elefante, ficar 1 ano e meio grávida. Né? Que vilé, gente. Que loucura. Mas, assim, a gente sofreu muito, assim, e principalmente a liderança nunca foi atrás de resolver. Quando nós saímos da igreja, a nossa esperança é que alguém viesse atrás. Mas nunca vão, Nunca, né? nunca vão. É. Nunca vão perguntar o que realmente está acontecendo. É aquela história que aquele grupo, principalmente, infelizmente, leva primeiro, e eu sempre uso esse termo em casa, eu falo assim, gente, quem vai na frente bebe água limpa. É. E o nego vai na frente, conta a história dele e ninguém me perguntar se é aquilo mesmo. Preferem acreditar no que ouviram, né? Sim. Então, assim, quando nós saímos da Assembleia, nós saímos muito Machucados. feridos, começamos a nossa igreja por uma direção do céu, e a gente foi perseguida pela Assembleia. Pela igreja que nós trabalhamos tantos anos, foi a que nos perseguiu dentro da cidade. Eu não, assim, claro que não foi, aí nessa parte eu já corto, não foi a parte superior, que eles nem sabiam que a gente existia. Sim. Mas os próprios crentes que sobraram. E chegou ao ponto de o irmão que comandava a igreja fechar a igreja. Ele fechou a igreja, foi lá na sede deles, entregou a chave e ele veio congregar conosco. Então, assim, sempre Deus falava com meu pai que era só para ele aguardar, que era Deus quem ia mostrar. Uhum. E ele mostra. Né? E ele mostra. Mostra. Então, hoje, o nosso ministério, o ministério do meu pai, tem 27 anos. Uau. E quando viemos para Rio Preto, a nossa intenção era que nós também trouxéssemos a nossa igreja para cá. Só que nós viemos numa outra fase de vida muito sofrida. Eu falo emocionalmente, muito Sim. feridos emocionalmente. E Rio Preto, ele não foi apresentado, ele foi jogado no nosso colo. Nós estávamos numa fase de quase separação. E a minha tia, que já morava aqui, ligou e falou assim, olha, eu fui numa empresa fazer uma entrevista e é tua cara a vaga, vem. E a única prova que eu fiz com Deus, eu falei, Senhor, eu não posso faltar no meu emprego. Então, prepara. Liguei, no outro dia a moça falou assim, ó, vem dia 30 de maio, que lá na minha cidade é feriado, e aqui Sim. não era. Olha isso. Até nisso Deus Até nisso. foi preparando tudo. Aí fiz a entrevista, passei e voltei. Quando eu cheguei aqui, com 5 dias que eu estava aqui, a moça falou assim, olha, você não vai ficar, porque você não, essa vaga não é para você. Não é seu perfil. Não é seu perfil. Porque eu fiz uma entrevista para limpeza. E você não tem esse E eu perfil. não tenho cara de quem limpa nada. Aí eu ainda ri, eu falei, mas eu achava que para limpar a gente tinha que ter mãos. Não é cara que vai Não era limpar. cara, né? É. Mas amei. Só que eu não fiquei triste porque eu entendi Sim, Deus tinha propósito. que era Deus me trazendo para cá, que se não arrumasse um emprego melhor do que eu estava lá, falo financeiramente, eu não ia conseguir largar lá. É. Então, assim, as coisas foram se movendo, nós procuramos, comecei com o nosso primeiro pastor aqui foi o pastor Manuel, minha irmã Gina. Sim, uma bênção. Eles. Não foi por escolha nossa. A Mari era muito pequenininha na época e o Neto, que é o nosso filho mais velho, eles começaram a ir para a Assembleia, que era perto de casa. E eu sempre fui e sou, com muito orgulho, muito mãe.
E eu comecei a falar para Mariano, falei, Mariano, você já pensou se acontece alguma coisa com esses meninos voltando da igreja? Que a gente voltava a pé sozinho. Nós Que eles dois. voltavam Uau. sozinhos, eles iam sozinhos, mas o sol estava qual quente. idade? Ela Eu tinha 6, 7 anos, ele tinha 14. 14, 13. Eles iam sozinhos para o culto. Falei, você já pensou? Meu A gente Deus. morava num lugar assim mais perigoso. Uhum. Falei, se alguém para esses meninos, se faz uma maldade para nossos filhos e vai falar, cadê os pais? Ah, estão em casa. Né? Falei, vamos levar pelo menos eles na igreja. Aí, mas você não gosta da Assembleia? Eu falei, não, eu não gosto, mas é meus eles filhos. querem ir, vamos auxiliar, né? Vamos atrás deles, vamos cuidar. E fomos com ele. Aí ele falou assim, então faz, a gente deixa eles no culto, depois a gente busca. Aí eu, ok. Aí depois eu falei, eu não vou perder meu tempo, eu vou voltar aqui para voltar em casa. Não, já espera sentada. Tudo tem um porquê, né? Sim. Sei. Propósito. Exatamente. E nisso, um dia o pastor, no final do culto, falou assim, então, né, me falaram que você toca. Aí Maria, não, eu não toco nada, não. Toca sim. Vem aqui pro Vem próximo aqui. culto. E foi aquele jeito do pastor que ele nos levou para a igreja. Sim. Só que eu não estava feliz. A verdade, eu não estava feliz era com nada. Não tinha um problema da igreja, não tinha. Era assim, eu não estava. E eu queria, porque a gente estava vindo ferido de uma situação do nosso casamento. Eu falei, nunca mais eu vou fazer o que ele quer. Eu falei, eu vou Já tinha aí um machucado, um né? machucado. Eu falei, eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem. E eu passei na frente de uma igreja, lá pertinho também, uma comunidade. E eu falei, eu quero aqui, eu vou ficar aqui. E assim, eu acredito que Deus trabalhou muito. Nós ficamos 6 anos lá. Nunca demos nenhum tipo de trabalho. Pelo contrário, o dia que nós fomos nos desligar, que eu fui conversar com o pastor Paulo, ele disse essas palavras. Ele disse assim, ó, se todo mundo me desse o trabalho que vocês me deram, eu seria muito mais feliz. Porque em 6 anos nós nunca demos dor de cabeça nenhuma. Amém. Trabalhamos diferente, porque o formato das igrejas são diferentes, mas o que nós pudemos fazer pela obra, porque entendemos sempre que era o reino. Então, fala assim, você tem mágoa? Não, não tenho mágoa, porque o que eu fiz não foi para homem. Então, eu não me arrependo de forma nenhuma. Não me arrependo de nada que eu faça dentro da casa do Senhor, porque não é para pastor. Não. Tudo que a gente faz na casa do Senhor, a gente faz para Deus. Para Deus. Sabendo que a recompensa vem dele, não de homens. Exatamente. Sim. E assim, foi um tempo de Deus curar mesmo. E quando nós estávamos voltando para o que era o assunto que te envolve, um dos cultos que nós fomos, meu tio convidou a gente, vamos lá na sede. E até é engraçado, porque antes de eu ver o pastor Rogério a primeira vez, eu recebi uma foto dele no dia que ele recebeu o Rio Preto para administrar. Fez a posse. No dia que foi a posse dele, eu recebi uma foto no meu celular e eu falei, quem é esse cara? Né? Nunca vi. Nunca vi. Quem? Aí meu tio falou assim, não, esse é o nosso novo pastor. Ora por ele. Então, eu vinha orando por ele, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. E quando eu cheguei na igreja, o que me chamou a atenção foi você e a sua família. Falei, cara, esse povo é muito diferente. Porque, assim, eu nunca me senti parte da comunidade, assim, os pares iguais. Sim. Porque eu senti uma falta do pentecostalismo, aquela coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu achava um pouco frio a igreja. Falei, cadê os glórias, sabe? Cadê os aleluia, sabe? Assim, né? muito quieto. Era nós que incomodava, porque era eu que gritava, sabe? As irmãs falavam, o dia que a pastora Elindes não está aqui, o culto não é o mesmo. É um silêncio. E quando eu cheguei, eu falei, gente, tem gente mais diferente do que eu. Me achei. Me achei. É aqui. Eu adoro isso. Negócio de gente diferente é comigo. Porque eu fui ensinada num formato que, quando a gente sofria bullying na escola por ser crente, e falava, mãe, todo mundo, porque eu sou diferente. Minha filha é ótimo ser diferente, você não precisa ser igual a ninguém. Sim. Ela fala, vocês são caixa de lápis. Para ser, né? Para ser todo mundo igualzinho, do mesmo tamanhozinho, com a mesma pontinha. Não, minha filha, pelo amor de Deus, é muito bom ser diferente. Porque Deus se agrada do diferente. Então, assim, foi me apresentado que a diferença não era ruim. Então, é o que me chama a atenção. Todo lugar que eu chego, que eu acho pessoas diferentes do Você se contexto, acha. eu me acho, eu me encontro. Mas você sabe o que é muito interessante, é isso que você está falando? Teve um evento das irmãs, que eu não me recordo o nome, que foi num espaço, que vieram várias irmãs, não sei se é conferência, alguma coisa. Aí tinha uma irmã lá que ela veio para mim e falou assim, quando eu entrei aqui que eu vi você, eu falei, me achei.
quer uma negra diferente, igual a mim, e não sei o quê. Eu falei, meu Deus. É interessante isso, porque às vezes a gente acha que o nosso biotipo, o nosso jeito de ser diferente, às vezes causa um impacto nas pessoas. Eu sei que eu causo isso, porque tem muitas pessoas que às vezes incomodam com o meu jeito de me vestir, de me portar. Mas eu entendo em Deus que Ele me criou dessa forma. Sim. E Deus já falou ao meu coração sobre isso. Ele falou, você não precisa mudar em nada. O seu jeito é assim que eu quero. Porque outras pessoas precisam ser alcançadas do jeito que eu quero que você seja. Porque se fosse para todos serem iguais, não tinha graça, né? Porque Deus fez cada um de uma forma. E eu entendi isso com muita dificuldade, porque não é fácil você ser desse jeito, negra, careca, usar, às vezes, brincão, roupas diferentes, tatuada. Piercing. É piercing, entendeu? E por aí vai. E as pessoas te julgarem Sim. por isso aqui, mas não entender o propósito de Deus em tudo. A gente olhar para a pessoa e ter empatia, ver Cristo, não aparência. Porque a aparência é passageiro. É passageiro. Porque Deus tem propósito. E eu fui entendendo isso com dificuldade. Porque eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu seja dessa forma, me ajuda a entender e não voltar atrás. E quando eu vim para cá, alguma das minhas lutas com Deus é falar assim, mas Deus, e esse meu jeito? Que eu vou para uma bleia. Por mais que use brinco, calça. Uma maquiagem. Mas é tudo mais levinho. E da igreja que eu vinha, não tinha, né, nenhum tipo de tradicional, essas coisas, né? E Deus falou assim, não, vai. Porque é assim que eu quero te usar lá, para quebrar alguns paradigmas ou algumas barreiras. Porque você vai levar esse jeito, mas você tem Cristo. Você fala do meu amor. E você vive, né? E eu vivo isso. Às vezes tem gente que não acha, mas eu vivo. Eu sou crente, viu? Sou crente. Enfim, e Deus me trouxe, Ele falou muito que Ele quer me usar ali, na Debrais. E eu estou na posição e fazendo o que o Senhor quer. E é tão gratificante, e é para a glória de Deus que eu falo isso. Quando a gente termina de cantar, algumas pessoas procuram e falam, você não sabe o quanto você falou através deste louvor para mim. O quanto eu fui tocada através deste louvor. Aí eu falo, não é para mim, é para Deus. A glória é para Ele. Se Ele me trouxe aqui para alcançar algumas pessoas, isso tem acontecido. E é para a glória dEle. Amém. Tem 2 testemunhas aqui de que isso tem acontecido. Amém. Eu fico feliz, sabendo que eu estou no caminho certo. E propósito de Deus. E é interessante, porque quando a gente recebeu um convite, falou, vai ter um evento e o pessoal vai fazer uma apresentação no shopping. Aí meu tio, porque assim, ele sempre falava, Mari, é tua cara. Tem umas irmãs lá na igreja que é tua cara. Isso é tão bom, né? As diferentonas. Sim. Aí, porque assim, eu sempre deixei muito meus filhos livres no sentido do que agrada a Deus. Sim. Igual quando eles me perguntam, mãe, eu faço tal coisa? Aí eu pergunto, e Deus, o que ele respondeu? Porque não tem de só me agradar. Sim. Agrade ao Senhor. Em primeiro lugar. Falei, a gente tem que entender que o diferente é bom, mas também fecha as portas. Você está preparado para assumir isso? Igual meu filho, ele usa uma barba. E a gente sabe que a maioria, aliás, a maioria das assembleias Sim. não gostam de barba. Uhum. E ele fala assim, mãe, a Bíblia me condena? Jamais. A Bíblia não me condena. Então, eu sinto muito. Mas eu não vou ficar onde eu não sou aceito por uma coisa que Deus me libera. Sim. Né? É claro que se fosse um outro contexto, eu ia pensar a respeito. Ah, então a pessoa não é obediente? E quem está segurando as pessoas por coisa que a Bíblia não condena? Será que está tão obediente? Tem que rever muita coisa, Rever né? muita coisa. E eu penso que a gente já conseguiu, e eu sou feliz por pessoas que têm autonomia, que lutou pelas mulheres cristãs. Sim.
Porque na nossa época, como adolescente de uma cidade menor, muito menor que Rio Preto, a gente tinha que passar frio de saia. É. Eu vivi essa época. Entendeu? Então, quando minhas filhas eram pequenas, a Milena pequena e a Mari era pequena, era menor ainda, eu falava, não, esse peso minhas filhas não vão carregar. Sim. Eles não vão. Se o problema é estar em algum lugar onde elas têm liberdade para ser humano, elas vão ficar onde elas têm essa liberdade. Sim. Eu não vou colocar um peso que a Bíblia não condena. E que nós não temos que carregar esse peso, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo... Aí eu falo para ele, eu falei, ao mesmo tempo você já abre o seu coração, porque você não vai tocar em toda igreja. É, a gente sabe que é difícil. Né? Eu falei, então você já tem que deixar esse coração preparado. Sim. E eu digo isso para ela, quando ela quis fazer a transição do cabelo, eu falei, você já sabe que muita gente vai achar que você está até desviado, porque você cortou o cabelo. Que você não está assumindo suas raízes, você está se aproveitando para ser mundana. Tem todo tipo de pensamento. Sim. Então, a gente te conhece, que isso não te fira. Que você entenda quem você é em Deus. Sim. Porque quando a gente se encontra em Deus, Nada que falem vai, nada que vai abalar, vai mudar o seu pensamento. Mesma coisa eu, careca. Quando eu optei em ser careca, não foi fácil. Porque as pessoas já me olhavam, julgavam, às vezes achavam que eu estava doente. Às vezes os não cristãos pensavam que eu tinha raspado por conta de antidade, essas coisas, sabe? Ritual. Mas eu tinha convicção do que eu queria. E foi difícil a aceitação, mas eu falei, olha, Deus, o Senhor já me libertou de tanta coisa, já levou na cruz tanta coisa, então eu vou passar por mais essa. E aceitei, estou aqui, e embora, ser careca. E ser feliz. E ser feliz, principalmente. Primeiro eu tenho que me aceitar para depois entender o que as pessoas pensam de mim. E eu me aceito assim, e o meu corpo, o meu jeito, glorifica ao Senhor. Amém. E é uma das frases, né, Má, que a gente sempre... Eu ensino muito para os meninos. Falo, olha, a Bíblia tem um texto que eu trago para a minha vida. Quando a pessoa fala assim, você pode isso, você pode aquilo, você pode isso, a minha resposta é, a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, tudo fazemos para a glória de Deus. Amém. Então, se isso glorifica a Deus, vai fundo. Amém. Se Deus não é glorificado, cai fora. É, Então, eu falo que esse é o nosso termômetro de fé. sim. Glorifica o Senhor. Ah, mas tudo que você vai fazer é para o Senhor. Sim, Exatamente. nós somos criados para a glória dele, para glorificar o nome dele. Então, tudo que você vai fazer, pergunte para ele primeiro. Ele vai te responder. Até no evento do Coisa de Inverno, como que chama? Festival. Festival de Inverno. O pessoal, não, mas a Mari vai... Eu falei, não, ela vai. E se não ganhar, não tem problema. Ela não está lá pelo prêmio. Não. O Ela- propósito é outro. O propósito Sim. é outro. Eu falei, aí nós, quando começou a cantar, e cada um cantava o louvor, e eu falava, esse é para mim. Aí eu brincava, esse foi meu de terça-feira, esse meu foi de... Porque assim, eu falei, é isso que Deus quer. Sim. As pessoas se levantando para adorar a ele. Sim. Não é por conta de um prêmio ou de um concurso. Não, é para levar o nome dele. E nós precisamos entender isso. Por mais, eu não ganhei. Não importa isso. O prêmio é só um simbolismo. É. O importante é a mensagem que você levou através da adoração que você fez. E eu ainda disse assim, eu falei, olha, minha mãe me ligou, né, ontem cedo. E aí, como é que foi? Aí que eu mandei para o Maranhão a gravação. Ai, que lindo. Aí lá ela, e aí, como é que foi? Quem que ganhou? Eu falei, mamãe, foi uma moça que também chama, que a Mariana é Mariana Esther, né? Eu falei, uma moça chama Esther e a outra chama Ana Carolina. E contei para ela assim mais por cima. E a Mari ficou triste? Eu falei, não. Eu falei, sabe por quê, mãe? Porque foi uma semana inteira orando, buscando. Então, tudo isso não foi perdido. Não. Né? Isso tudo não foi perdido. Com certeza, lá em Apocalipse vai dizer que o Senhor ele tem uma taça onde ele recolhe Sim. as nossas orações. Falei, então não foi perdido. Nada disso Nada é perdido. que nós colocamos no altar do Senhor é perdido. Né? Eu falei, então assim, não foi não foi o prêmio, Sim. mas ela já foi premiada. Com Em ver certeza. os jovens que trabalham com ela na igreja, todos gritando o nome Sim. dela, torcendo por ela, Isso abraçando. é mais importante do que um Pronto. prêmio. Falei, há pouco tempo, minha filha estava sozinha.
Nós éramos os únicos amigos que ela tinha. E hoje, quando eu vejo ela no meio de uma mocidade, de uma juventude, quão gratificante é. Essa foi a premiação da noite. Isso é mais Né? importante. Principalmente para nós, que somos Sim. os pais. Que olhava ela tão sozinha, sempre tão sozinha, e agora, assim, igual ontem ela não passou bem, todas as pessoas iam onde ela estava. Mário, te amo, melhoras. É tão gratificante Gente, não isso, tem, né? não tem dinheiro que paga. Não tem. Saber que você é querida, que você é amada, que as pessoas se preocupam realmente com você, isso é muito bom. A gente se sente tão querido, né? Ver o carinho de Deus. Porque Deus coloca pessoas para cuidar. E isso é tão lindo. Eu tenho vivido isso também na minha vida, sabe? Depois que o meu esposo faleceu, eu falava assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Por mais que você tenha pessoas, mas tem certo momento na sua vida que não é fácil. E Deus sempre colocava pessoas. Estou aqui, estou orando, estou te ajudando, visita e mensagens. E o cuidado de Deus. É tão lindo você ver. Na hora que você menos espera, olha, estou passando para falar que você é uma bênção, que eu estou orando por você, que você é querida. Se acalma, Deus está no controle. Isso é muito bom, cuidado de Deus, diário. Verdade. Deixa eu só aproveitar o engajo aqui. Posso falar senhora, você? Ah, você, né, amiga? Por Tá favor. bom, desculpa aí. Tudo bem que eu sou uma senhora, mas É só você. costume. Não tem problema. Eu, sem saber, eu estou lembrando disso agora, eu acabei que fiz... Eu acho que foi um voto, ou não sei, a gente fala que coloca Deus à prova, mas não coloca, né? Quando a gente foi na conferência de mulheres que teve esse ano, que veio a pastora Laís pregar, e foi a primeira conferência da Debras que eu estava participando. E a gente estava se arrumando para ir, eu e minha mãe, e eu falei, cara, eu não queria, porque eu acho que eu fui criada na minha cabeça que eu não pertencia ali. Eu coloquei isso na minha cabeça. Sim. Que eu sou muito diferente, que eu não me enquadro ali, mas ao mesmo tempo eu não me sentia tão bem na comunidade como minha mãe. E aí eu falei, pra que eu vou lá se eu vou ser a única diferente? Eu não vou me sentir bem, eu vou estar diferente. E chegou lá, o jeito que a gente estava vestida, eu falei, eu me arrumei demais. Não, é que a mulher gosta de se arrumar, né? Aí, A gente nunca se eu arruma peguei, demais. eu orei. Na minha cabeça, eu fechei o olho, chegando lá, eu falei, Deus, Só vai dar eu, né? Tipo, sim. Falei, pai, se era pra eu estar aqui, me mostra que eu pertenço aqui. Na hora que eu abri meus olhos, eu vi você e a Simone. ai meu Deus, a diferentona. Na hora Tá que vendo o propósito de pastora, Deus? a pastora estava subindo. E a coisa mais linda que eu achei, você e a Simone arrumando a pastora para subir no púlpito. Ah, que... Coisas tão simples, os mínimos detalhes. E a gente faz sem saber o que está causando, né, em outras pessoas. Porque Deus direciona, coloca no nosso coração e a gente faz, sem saber que está atingindo alguém, né? Isso é tão gratificante. E aí, foi tudo parece num pacote só. A pastora subiu, chamou o louvor, ela vai, a irmã do Leica cantar. Aí eu, gente... Gritei mais que tudo naquele dia. Eu vendo... Que eu sei, eu entendo isso. Não sei como, mas eu entendo que o meu chamado é a música. E eu ver uma pessoa que nós consideramos diferentes, fora do quadradinho assembleiano, Sim. pentecostal. Do padrão imposto, Sim. às vezes, né? E eu ver, já me trouxe aquele ar de, nossa, ela é diferente, meu pai, eu não sou a única diferente aqui. Me achei. E ainda tá lá, cantando, louvando, adorando a Deus. O estilo que você gosta. E as músicas que eu gosto. Que eu vamos combinar. gosto, vamos, né, amiga? Vamos combinar. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Aqui é meu lugar. Mas você sabe que tudo isso não é fácil. Sim. Esse processo de ser diferente que eu falei. Eu estou tentando, dia a dia, manter firme,
nesse propósito. Às vezes eu encontro algumas barreiras, mas aí o Senhor vem e fala, não desista. Mantenha-se firme nesse propósito, nesse jeito que eu te chamei, porque eu preciso alcançar outras pessoas. E é aí o que você falou. E às vezes a gente alcança outras pessoas sem saber. Aí você contando isso agora, falar, ai, Senhor, agora eu entendo o que eu estou passando, o processo que eu estou passando para me manter firme no propósito. E todo dia, quando eu oro, eu falo, Senhor, por mais que me doa, não me deixe sair do propósito, porque eu sei que o Senhor tem algo, eu sei que pessoas precisam ser alcançadas, eu tenho convicção. E Deus sempre fala, confirma, olha que lindo. Isso para mim é gratificante. É para a glória do Senhor, não é para mim não, é para Ele. Amém. Mas é muito bom a gente ouvir que a gente tem ouvido a voz certa, É, que tem obedecido ao Deus certo, né? E É. que a gente está realmente no lugar certo. Até porque o texto que eu deixei aberto de João 15, no versículo 5, ele vai dizer assim, a parte C, né? Porque sem mim nada podeis fazer. E eu gosto muito desse texto porque a nossa vida ela é pautada no Senhor, sim. né? Tudo que a gente faz, com todas as nossas dificuldades, e a gente estava até comentando antes, um pouquinho antes de você chegar, sobre fazer as coisas para Deus. Né? Às vezes a gente vem numa segunda-feira, a gente grava de segunda-feira à tarde, você fala assim, segunda-feira, Que é um dia assim né? Um dia tão cansativo. cansativo, Você já cansado do vem- fim de semana, né? Com tantas demandas, e começam as nossas naturais da Sim. semana. E eu já vim gravar aqui pelo de febre. Mas na segunda-feira, eu atendo na clínica. Esse ano eu me formo em psicologia. Então, eu já fui atender na clínica de manhã passando mal. Então, assim, para o homem, para o que é do meu interesse, eu faço. Eu vou. Aí, E para Deus não e pra merece o Deus, sacrifício? sabe? Sim. Então, é nesse contexto, é isso que eu respiro. Assim eu fui formada. Então, às vezes eu falo, não, eu estou muito cansada, não vou no culto hoje. Gente, não tem problema nenhum em você não ir em um culto. Sim. Eu acho que o crente que, se ele faltar num culto, ele vai para o inferno, então ele não é crente. Não. Mas, Tá ao errado. mesmo tempo, um crente que um culto não faz falta nenhuma para ele, também tem uma coisa errada. É. Vamos rever Né? algumas coisas, Vamos rever né? algumas coisas. Começa a faltar, sem compromisso, sem dar uma satisfação, né? Sim. É claro que a gente também entende que tem coisas que realmente acontecem de última hora, mas ainda assim, pelo menos o nosso coração tem que ficar entristecido. Nossa, eu devia estar Poxa, lá, hoje eu queria tanto estar e não deu. né? Chegou uma visita, ou Exatamente. aconteceu algum problema. Sim. Mas eu falo muito assim, eu escolho. Está nas minhas mãos a escolha de obedecer ou não. Sim. Né? Então, eu falo sempre para os meus filhos, façam para o Senhor tudo como para Ele. Não tente me agradar, não tente agradar o pastor, não tente agradar a liderança. Mesmo porque se a gente tentar agradar, vai ser frustrante, né? Exatamente. A gente vai se frustrar e Porque não é legal. as pessoas, infelizmente, elas são decepcionantes. É. Então, e o que eu levo? Quando eu vejo alguém falar uma besteira muito grande, ou quando eu vejo alguém com um erro muito grande, eu falo, é bom mesmo, é só Deus. É. Cara, show, é só Deus. É Ele. Ele é o perfeito. Só Ele é perfeito. Então, assim, por mais que seja ruim o enxergar o erro de alguém que você admira, ao mesmo tempo é válido que você enxerga a perfeição só em Deus. Só. E aos olhos dele, porque às vezes, olhando pela nossa ótica, a gente ainda acha que Deus não devia ter feito daquele jeito. A gente quer questionar, né? Né? Sim. Então, mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós com quem que você já cantou, onde que você já passou nessa trajetória aí de música. Uma partezinha da lista, assim. Tem alguns, sim. Uma das pessoas, da cantora que eu mais convivi, que é a pastora Soraya Moraes, que eu comecei o meu ministério e nós convivemos 20 anos no ministério dela, fazendo parte da banda, DVDs, fazendo agenda, viajando. Já cantei com Robson Monteiro, da família Nascimento. Ai, eu sou tão péssima para lembrar nomes.
Gravamos DVD. Obrigada, Estação Pra, PC Baruque, Pastora Eixla. E tenho tantos outros. Os que eu lembro são esses. Pastora Eixla também, a gente gravou um DVD com ela, com o coral lá. E eu acho que por aí tem outros. Mas no secular também, nomes de seculares também, que a gente fez gravação. Mas a pastora Soraya é que eu já tive bastante história de convivência. 20 anos Muito no tempo. ministério. Uma vida toda. Sim. Eu nem cheguei nos 20 ainda. Então, Não, ah. amiga, para você ver, né? Eu tenho uma caminhada aí grande. 54 anos de bastante história na casa do Senhor. Agora eu queria que você contasse para nós, porque as pessoas, elas gostam de dizer assim, não, tudo que eu fiz eu me arrependo. Tem alguma coisa que você fez que você se arrepende? Nossa, para lembrar... Ou vamos reformular. Se você olhasse para você, criança, que conselho você daria? Se você olhasse a menina Zuleika, que conselho você daria para ela? Para ela fazer mais ou fazer menos? Que conselho? Zuleika, criança. Eu era uma criança muito tímida. Não parece, né? Ainda é um pouquinho. Sou. Eu sou tímida. Mas para que... Porque a minha infância foi uma infância tão boa na casa do Senhor, então eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque eu tenho memórias de que nós vivíamos na casa do Senhor, que meu pai ensinava música para a gente aprender. E eu não tenho nada do que eu me arrependi da minha infância, porque tudo que eu vivi foi bom. Então, eu tenho memórias boas da minha infância. Então, é difícil transpor essa minha idade hoje para criança, porque tudo que eu vivi foi bom. Na casa do Senhor, na escola, com amigos. Talvez não ser tão ranzinza na minha infância. Eu era muito ranzinza. É porque a gente sempre tem um lugar que a gente precisaria trabalhar diferente. É porque o que muda? Muda realmente o que você disse, o nosso olhar. Porque o seu olhar de uma mulher de 50 anos, olhar para uma criança, você, eu já cheguei aqui, então deu certo. Só que você tem que olhar para ela como se você também fosse criança. Então, se você fosse uma criança lá brincando com ela, você diria isso. Zuleika, deixa de ser ranzinza. Porque é essa mudança de olhar. Sim. Que é a questão da empatia. Por que a gente se coloca no lugar do outro? A gente sai da nossa visão para entender a visão dele sobre aquilo que ele está passando. O porquê daquilo, né? Porque ele está sofrendo, aquela dor é dele. Fala, mas às vezes a gente chega numa casa mesmo, e o nosso último exemplo foi o falecimento da mãe do André. Eu não a conhecia pessoalmente, mas eu fui. Eu fui porque eu me coloquei, eu não sei se ela tem mãe, eu não sei se ela tem um pai, mas se fosse a minha filha, eu gostaria que a igreja estivesse presente. Sim, então, que é muito importante nesse momento, exatamente, né? Então foi por isso que eu fui. Ah, mas você nunca nem viu a moça? Não, nunca vi ela. Mas se colocou no Mas lugar. eu me coloquei no lugar da família. Porque você sabe que isso ia alegrar ela Exatamente, vendo, né? Com certeza. E assim, é difícil, mas a morte, ela vai ser para todos. Sim. Se Jesus não voltar com arrebatamento, todos nós enfrentaremos a morte. Sim. Então, hoje, esse período foi dela, mais tarde pode ser o meu. E a palavra nos ensina que nós só vamos colher o que plantarmos. Sim. Aí tem pessoas que reclamam tanto, nossa, eu fui largado, mas você colheu quantos? Eu não recebi um abraço, mas você abraçou quantos? Eu sempre digo que a gente não pode esperar a resposta da pessoa. A gente espera do Senhor. Sim. Mas a gente faz para as pessoas. Né? Porque sempre na hora certa o Senhor ele vai preparar a forma de você receber. Muitas das vezes não é das mãos que nós abençoamos, esperamos, né? Mas vem do Senhor. Então, é nisso que eu creio. Assim que eu fui forjada. Eu não fui forjada numa forja de dureza. A minha forja foi de amor. Meus pais são pessoas muito amorosas.
Então, para mim, não tem grande dificuldade em amar. E é tão interessante porque quando eu me casei, meu marido ele era muito duro. Ele olhava para mim e ria de mim e assistia um filme e chorar. Porque você era bem emotiva, Hoje né? ele chora mais Hoje ele chora Aí. mais que a gente. Meu Aí, às Deus, vezes, você ele vê ainda que fala coisa. assim, ó, aprendi com você, ficar assim, mole. Por conta do seu jeito, né? Ele fala, eu aprendi a ficar mole assim com você. Eu falei, não é, amor, porque assim, o amor, ele contagia. É. Ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente. Então, hoje eu vejo ele tendo umas ações que às vezes eu falo para ele, meu, se alguém me contasse 30 anos que esse homem ia fazer isso, nunca que eu acreditava. Que coisa, né? E a gente tem esse poder mesmo de mudar o ambiente com amor ou com raiva, seja lá qual for o seu jeito. Você muda o ambiente. Muda. E a gente precisa entender isso. Você chegar num ambiente, ver uma pessoa triste e você tentar mudar aquele ambiente, isso é tão prazeroso. Ou você vê e vai, deixa, não sou eu mesmo? Para que eu vou me importar? Não, ignora. Tem gente que fala assim, ignora. Deixa para lá. Deixa para lá. Não, mas empatia hoje em dia não é fácil. E o que eu queria que você deixasse para nós é uma história bíblica ou uma pessoa que você conhece que te traz, como que é a palavra? Que você se identifica com ela. Não sei se eu consegui me expressar bem, não. Ficou meio confuso. Existe algum personagem bíblico que você se identifica? Com admiração, inspiração. Com admiração, com inspiração? Ou alguém que você conheça de carne e osso que fala, nossa, eu me inspiro, né? Em tal pessoa me inspira? Olha, pode ser até, não sei a palavra certa, mas uma pessoa que me inspirou muito foi meu esposo. Então, eu sinto orgulho e prazer de falar sobre ele. Eu queria ser a metade do que ele foi. Ele era uma pessoa amorosa, companheiro, cuidador. E era uma pessoa que não sabia dizer não para ninguém. Por mais que as pessoas, às vezes, se aproveitavam do jeito dele, mas ele nunca via dessa forma. Ele sempre falava, está precisando de mim. Por isso que me procurou. É uma pessoa que dava carona, se possível, para a igreja toda. Se você ligasse para ele 3 horas da manhã, ele ia lá te socorrer. Os filhos sempre falavam, pai, o senhor me leva a tal lugar? Levo. Eu, às vezes, amor, me leva a tal lugar? Levo. Ela era uma pessoa que tinha a mão estendida o tempo todo. Ele realmente sentia empatia por todos. Não via cor, raça, crença. Ele era cuidador, zeloso. Então, eu queria ser a metade do que ele era, ou, sei lá, 1% que fosse. E ele é uma pessoa que eu me espelho, eu quero me espelhar nele para ser melhor. Sim, muito bem. Como que era o nome do pastor? Roberto. Pastor Roberto. Gente, eu acho muito lindo. Se tem uma coisa que me apaixona, é quando eu vejo famílias que, com todas as suas dificuldades, porque a gente tem, Sim. mas a gente se ama, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Eu falo, a minha forma de amar é brigando, né? Eu estou sempre, não faz, pelo amor de Deus, não sei o que tem, mas é por cuidado. É o zelo, é o cuidado. É o cuidado. Falei, pelo amor de Deus, isso não. Né? Eu me identifiquei, porque quando eu casei com o Mariano, ele sempre foi trabalhar em usina. Então, eu me arrumava toda princesinha, ele aparecia de botina. Aí eu falei, onde que você vai? Onde você vai atrás de mim com essa roupa? É de mulher, amiga, eu te entendo. Você olhava assim, não, filho, vai... Pode botina e mudar. boné. Pode estar mudando de roupa? Botina e boné. Ai, sério? Ai, só Jesus. Mas bem agrônomo mesmo, sabe? Aquele negócio de umas camisas estampadas, calça Isso há quanto jeans. tempo atrás?
Ah, 30 anos só. Então, mas hoje você olha para trás e olha hoje, né? Não, esses dias ele Às tá vezes ele- às vezes Ah, ele dá não, um deslize. ainda tem essa... Às vezes ele dá um deslize, mas aí a gente chama atenção. Sim. Principalmente a Mari. Pai do céu, pra onde que você vai desse jeito? Pra onde você pensa que vai, filho? Não entendo. Entendo. Não é fácil para nós mulheres. Mas graças a Deus que tem você. Para olhar e falar assim, olha, não ficou legal essa roupa. Porque nós mulheres temos esse poder, né? De olhar o homem e falar assim, não tá legal. E muito legal quando eles vêm e falam, oh, que bom que tem você. Para ver que eu não tô me vestindo bem. Aí a Um gente dá exemplo disso é meu irmão. É. Eu amo isso. Ele se veste, aí ele passa na frente do meu pai. Meu pai, você vai sair desse jeito? Aí ele fala pra mim, tá bom. Eu falo, tá. Aí ele sai. Pronto, aí, tá vendo? Vai perguntar pra mulher. Porque mulher tem uma opinião melhor, né? Não, e é engraçado que esse dia ele estava de uma calça justa, ele emagreceu bastante, fez bariátrica tem 4 meses. Então ele estava com uma calça justa, uma blusa justinha assim. Aí ele apareceu e falou, gente, se alguém me falasse que um dia eu ia me vestir desse jeito. Não ia acreditar. Todo sequinho, né? É. Aí eu falei, você tá bonitinho. Tá vendo como Legal. muda Aí as eu brinco. opiniões? Eu brinco com ele, falei, você tá gatinho. Ele, para de graça. Mas eles gostam de ouvir que eles estão bem. Com Isso é certeza. muito bom. Ainda bem que tem uma mulher para falar, né? Oh. Ele só tem 3. Né? Graças a Deus. Mas então tá bom. Zuleika, deixa uma palavra pra gente finalizar. A minha palavra vai ser em forma de canção. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ai, Jesus. Essa é a minha palavra. Ai, nós estamos muito felizes, muito agradecidas por esse Amém. tempo de mesa, esse tempo de conversa. Abrimos a porta do nosso coração, da nossa casa, Amém. da nossa família para você. Nossos ouvidos. Os nossos Amém. ouvidos, Ouvidos é bom. tá tudo entregue para você. Eu que agradeço. Ficamos muito, muito honradas da sua resposta de vir, ter chegado até aqui. Que o Senhor Amém. te abençoe, prospere os seus caminhos. Amém. Que tudo que você faça, como diz a palavra, seja próspero, assim como próspera a sua alma. Amém. E nos tenha de verdade, não só como irmãs, mas irmãs e amigas. Eu que agradeço pelo carinho de vocês, pelo convite. E é recíproco tudo que vocês falaram. E que venha em dobro para a vida, para a casa de vocês, ministério, chamado. E que nós possamos caminhar juntas, porque o nosso alvo é Cristo. Amém. Exatamente. Obrigada, meninas. E já vamos encerrando. Hoje nós só queríamos deixar os agradecimentos a todos aqueles que nos apoiam, o programa, passando aqui no fundo. Pare aí um pouquinho quando você estiver assistindo a sua gravação. Nós temos alguns apoiadores, mas hoje nós não vamos falar sobre o que eles têm feito. No próximo programa nós vamos fazer isso. Mas nós queríamos encerrar dizendo sempre aquela palavra, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.